Boa tarde, Arthur. Boa tarde. Do Centro das Minas aqui. Queria, primeiramente, que você fizesse um panorama, né, desse período de preparação da seleção brasileira. Período que, além das jogadoras que você convocou para a Copa América, você também trouxe outros atletas que você já tinha convocado em outras situações ou não, né, para participar aqui. Especificamente também, queria que você falasse um pouco sobre a Giovana Wassmann, né, que é bastante nova, a gente sabe, tem muito talento já, e teve essa oportunidade também de trabalhar junto com a seleção principal. Qual é o objetivo pensando nela, principalmente no futuro? Obrigada. Bom, boa tarde. Olha, a preparação, ela começou desde que a gente saiu das Olimpíadas para a gente reformular um grupo que já nas Olimpíadas já foi um grupo reformulado do que tinha sido da Copa do Mundo. A gente precisa fazer um trabalho sempre pensando no momento, mas olhando para frente, né? Isso eu tenho dito sempre. Então a equipe foi evoluindo bastante, criando consistência, mesmo com essas alterações de jogadoras, por merecimento, por oportunidade que tem que ser dada, de convocação a convocação. A seleção venceu grandes adversários, fez jogos excelentes contra as principais seleções do mundo, subiu no ranking da FIFA, mas além de um número, né, que é subir no ranking, a nossa performance, evidentemente, hoje está bem melhor do que a gente mostrou nas Olimpíadas, e mesmo assim fomos medalha de prata. Então, hoje, nessa preparação que estamos fazendo aqui na Granja, eu estou muito satisfeito com o que a gente fez. Amanhã a gente encerra com um jogo treino entre nós mesmos, né? Então, isso vai ser importante. Em relação à escolha das jogadoras, né, foi uma lista muito difícil, como eu disse na convocação, de 23 atletas. E aí, obviamente, atletas que estavam muito próximas também de serem convocadas e que, assim como foi no caso da substituição da Ana Vitória pela Yaya, a gente preferiu trazer opções por posições, né, em caso de alguma infelicidade, graças a Deus, nada grave aí na nossa caminhada. Então, essas atletas também estão tendo essa oportunidade de conviver mais tempo numa preparação com 7 treinos, 8 treinos, né? Isso é diferente de uma data FIFA, já é praticamente o dobro. Então, se conectam melhor às ideias, ao grupo, fazem parte do grupo, né? Só não estarão na Copa América. E as jogadoras mais jovens, tanto a Giovana quanto a Kailane, foi com esse olhar, né, obviamente, para frente, para conhecê-las, né, de perto, para poder ajudá-las nesse processo de ganhar tempo, né, nessa evolução, já que são jogadoras bastante diferentes, né, no ponto de vista de talento e do que elas demonstram já no dia a dia, nos jogos que fizeram pelas seleções de base, o que eu vejo que elas podem ainda muito fazer. E a Carlinha, que ainda não tinha convocado, mas por muito merecimento, pelo que tem feito no São Paulo e tem confirmado aqui com a gente optou por trazer, e ela seria a quarta goleira hoje, né? Então, voltando às mais novas, e a Giovana, eu já tinha conversado com ela antes, pessoalmente, com a família dela também, de conseguir ter uma condição de treino, né, de competitividade maior. Isso vai acontecer, né? Ela já tem um plano para esse segundo semestre que é muito bom, muito positivo, e eu vejo que ela vai dar um salto grande por ter essa rotina, né, mais competitiva, e conosco aqui ela tem aproveitado muito bem, né, uma menina jovem, de bastante personalidade. Vejo assim a Kailane também, espero que assim como a Giovana vai ter agora, a Kailane possa ter mais oportunidades na equipe principal do Flamengo, porque eu entendo que a Rosana chegou há pouco tempo, está fazendo um grande trabalho. A Kailane teve lesões, né, e ainda não estava apta. De repente a Rosana conseguiu utilizar mais, mas ela, pelo que tem mostrado, tem um nível de já estar no profissional e tem confirmado, assim como a Giovana, esse olhar para frente com muito otimismo. Boa tarde. Eu quero te perguntar sobre como você, treinador, está encarando essa competição, considerando que você já começou treinando com a seleção para a Olimpíada, né? Então, uma das principais competições, e agora vem a Copa América. Como você se prepara mentalmente para estar à frente desse grupo, considerando que o Brasil entra junto com
favorito, e também o que tem de especial na Copa América em relação às outras competições? Eu me preparo como sempre, né? Muito concentrado, trabalhando muito, muitas horas por dia, junto à minha comissão técnica, junto ao grupo de jogadoras, criando, né? Assim, contribuindo para um ambiente favorável para que a gente consiga colocar em prática e de forma eficiente as nossas ideias. A competição, sem dúvida, é um caráter diferente. Ótimo que eu, né, já tenho mais tempo de seleção e em relação às Olimpíadas. Eu encaro como uma competição que nós temos, sim, a responsabilidade de vencê-la. Acho que como o Brasil venceu 9 das 10, ou 8, 8 ou 9 vezes, 8 de 9, a gente não pode fazer diferente. A gente quer que a seleção evolua, né, e conquiste mais do que conquistou, então a gente não pode deixar de conquistar aquilo que já foi, mas entendendo que o futebol sul-americano, assim como no mundo inteiro, cresceu. A gente vê resultados internacionais aí, tanto nas datas FIFA, na Eurocopa, de jogos muito duros, e é uma realidade, mas a gente enxerga que o Brasil e a Colômbia, né, são seleções que têm demonstrado um nível maior internacionalmente. Agora, na competição sul-americana, com o tipo de arbitragem sul-americana, né, com ritmo de jogo, com as ideias que as seleções sul-americanas têm, a gente vai precisar ter alguns ajustes que estão sendo feitos nessa preparação aqui na Granja, para que a gente siga sendo uma equipe eficiente, vencedora, vencer jogos primeiro, passar da primeira fase, identificando bem cada adversário e conseguindo se adaptar a essa característica da competição. Arthur, uma pergunta já foi emendada um pouco. A gente sentiu falta da Dudinha hoje no treino, bem com ela, acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo é sobre a competição mesmo, assim. Você tem a oportunidade de enfrentar as seleções sul-americanas, né? O Brasil fez um preparo com as seleções europeias, né? Enfrentou a França recentemente. Quanto isso favorece o Brasil? E logo na estreia você já vai ter um encontro com um treinador que você já conhece, né? Que é o Ricardo Belli, já teve a oportunidade de participar de diversos torneios contra o Belli. E isso já, de certa forma, ajuda aí na estreia, assim, na estratégia de jogo para a estreia contra a Venezuela. Não, tá tudo bem com a Dudinha. Eu também senti falta dela no treino, né? Gostaria que ela tivesse treinado, mas foi algo administrativo com a parte de documentos dela, que ela teve que descer para resolver, e tá tudo bem, treinou ontem, vai treinar amanhã, então nesse aspecto fiquem tranquilos, tá? Todo mundo. E em relação ao confronto, né, o primeiro confronto, claro, o treinador a gente já se enfrentou, conheço, mas a realidade é diferente. Agora estamos em seleções, o nosso grupo é diferente, né? E também, independente de eu ter enfrentado ou não os treinadores que a gente vai ter na competição, a gente estuda os adversários, o que eles podem fazer de diferente contra o Brasil do que, né, tem feito nos últimos jogos, porque eu espero sim que os adversários possam ter essa estratégia de mudar, né, para enfrentar o Brasil. Então a gente vai tentando fazer esse jogo de prever algumas situações e, obviamente, explorar, né, pontos que a gente vê como favorável para o jogo. É uma competição de caráter diferente, como você disse, eu também já disse, em relação ao futebol das seleções que a gente enfrentou esse ano, especialmente Estados Unidos, Japão e França, mas que, como eu já disse também, eu entendo que a melhor preparação é enfrentar os melhores, desafios grandes para jogadoras, né, grandes e de muito talento, como a gente tem, e elas corresponderam muito bem. Espero que na Copa América também o VAR possa funcionar um pouco melhor, né, do que tem acontecido nas datas FIFA, porque contra a França, para mim, foi um impacto enorme no jogo, um gol irregular, que também faço uma ponderação aqui, um comentário de que acho que divulgamos, né, e fizemos pouco essa reflexão em relação ao resultado do jogo, porque mudou muito, uma falta escandalosa que foi feita na FE, a gente marca individual, estava marcando ali, ela não pôde marcar porque sofreu a falta, e foi decisivo para a França fazer 2-1, acredito que a gente viraria 2-0, e
Também contra o Japão, nós tivemos um gol do Japão no segundo jogo que foi um gol impedido, né? Então, tudo isso trouxe desafios maiores para as nossas jogadoras. Isso que eu falo para elas, sempre olhar o lado positivo, né? A gente conseguiu virar contra o Japão, contra a França tivemos alguns erros também que devemos corrigir e ajustes em relação ao que o adversário vai fazer da forma para enfrentar a forma que a gente joga, que não é uma forma que as seleções internacionalmente estão acostumadas. A gente sabe que o Japão e a França já previa isso, né? Poderiam fazer e fizeram, e tem jogadores de muita qualidade, né? Então a França, como eu disse antes do jogo, com uma seleção com jogadoras que jogam nos principais clubes do mundo, que jogam finais da Champions League, são campeãs, com muita qualidade, geraram alguns problemas, inclusive algumas coisas que a gente consegue sim, pelo duelo, pela a dinâmica que a França colocou, de trazer também para possibilidades que a gente pode enfrentar na Copa América. Então não é que é tudo também fora, né, muito diferente, muito distinto. Mas quanto mais alto nível de duelos e de grandes jogadoras que elas enfrentam, isso enriquece a preparação. Aqui, Isabela, a gente eu queria falar sobre a relevância. Posso fazer a minha? Vamos atender, acho que dá. Eu faço as duas e dou um pique lá, tá bom? Vai. Você mostrou que um elemento muito importante desse processo tem sido a renovação, né? Tanto de chamar jogadoras jovens, como a Johnson, por exemplo, quanto dar oportunidade para algumas mais experientes que não vinham aparecendo. Queria que você falasse a importância dessa troca, das que já estavam aqui com as que estão chegando, e desse processo de renovação, tanto para a Copa América quanto para o ciclo da Copa de 2027 nessa posição. Para mim, fundamental, um processo que não é forçado, que não é meu, é do futebol, do esforço delas. A gente tem muitas jogadoras hoje e queremos ter nas próximas gerações mais opções ainda, né, de atletas, tendo condições de treinamento melhores para poderem chegar aqui na seleção brasileira. Então, é algo natural e que eu também faço como eu acho que deve ser feito. Não adianta a gente fazer um processo de renovação sem realmente dar a oportunidade de serem convocadas e de jogarem, né? Que é o que sempre acontece aqui na seleção, de elas se prepararem nos treinos, poucos treinos, e poderem ter a chance de jogar, de atuar, minutos suficientes para mostrarem o trabalho delas, né? Então, isso tem para mim sido um diferencial. A gente enfrentar seleções também que não conhecem tanto algumas jogadoras, e a gente tira vantagem, e elas também, né, para atuarem melhor. O acolhimento de quem já tem mais experiência na seleção, ele é incrível. As jogadoras, a gente tem um ambiente muito competitivo, mas também de muita colaboração entre elas, e mais a troca de experiências, né, não só no nosso processo, mas de vida no futebol, de carreira, de vivências que já passaram, seja na seleção ou fora. O cuidado, né? Cada um cuidando, uma cuidando da outra, nós todos da comissão também. Eu acho que isso favorece que essas jovens jogadoras não percam tempo, né? Acelerem os processos delas e possam nos ajudar mais, como tem acontecido. A pergunta está um pouco no final da sua resposta aí. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão da preparação multidisciplinar. Então, modelo de jogo, a gente sabe bem, a gente sabe que você gosta, as atletas também entendem dessa forma, mas também da importância dessa preparação que vocês vêm fazendo também aqui, né, com outras atividades que vão além do campo de bola ali, para que elas possam saber sofrer no eventual jogo, enfim, mata-mata, você sabe como é que se configura isso. Isso também faz parte da assinatura aqui? Não sei se minha, né, mas também da comissão toda, do nosso staff que a gente tem, multidisciplinar, como você disse, né? E de a gente ter a condição de fazer. Eu acho que quando a gente está numa seleção brasileira, né, com a estrutura que a CBF nos fornece aqui, com um grupo com grandes objetivos, a gente precisa trazer reflexões, né, diferentes, a gente precisa trazer profissionais, né, de outras áreas e experiências diferentes, porque isso tudo vai engrandecendo, né, a nossa maneira de ser e de se relacionar, e de jogar, e de olhar para cada situação e aproveitá-la, né? Então, todas as atividades que a gente fez aqui
assim como foi para as Olimpíadas, eu vou dar sequência na nossa competição agora na Copa América, para que o grupo tenha sempre essa forte conexão e dentro de campo, né, no nosso dia a dia, além dessas atividades extras, a gente também tem essa oportunidade de estar aqui na Granja, que é um lugar, né, além da grande estrutura, um lugar de muita paz, né, de uma paisagem linda, e de a gente se preparar muito bem mentalmente para uma competição muito desgastante que vai ter, porque é uma competição com jogos próximos, né, e com condições algumas vezes adversas que a gente já está preparado, os atletas sabem, mas que tem sido muito importante o que a gente construiu aqui. Não é só meu, né, eu lidero, mas eu construo junto com a comissão, staff e todas as jogadoras do grupo que estão aqui, as que vão viajar e, como eu disse aqui na primeira pergunta, eu também respondi, as que estão fazendo parte também dessa preparação. Obrigado.